Pra quem não sabe, né, o Galo deu uma entrevista lá do Inteligência Limitada e a gente não reagiu a nenhum corte, então vamos dar uma olhadinha nesse aqui. A verdade sobre o Partido Comunista. Vamos ver. Mas entre seus estudos e essas coisas que você foi mergulhando, você entrou mais dentro do socialismo, essas coisas, ou você não se considera nessa linha? Porque eu vi o teu papo com o Ian e com o Humberto, né? Ó, irmão, veja bem, se eu for considerado comunista, eu vou ser considerado comunista pelos meus camaradas. Porque eu mesmo falar que eu sou comunista, eu não posso. Por quê? Porque o comunismo é uma coisa complexa, irmão. O comunismo é uma ciência política. Entendeu? Se você pegar o livro do Marx lá, o volume 1, 3 e 2 e 3 do Capital, se você pegar os livros que o Lenin escreveu, é complexo. Não dá pra você simplesmente falar assim, sou comunista. Entendeu? Pra mim, não. Pra mim não é assim que funciona, entendeu? Eu tenho muito respeito e muita admiração. Acho que é a alternativa. Alternativa não. Acho que é o sistema que pode superar o capitalismo. E ser uma coisa foda pra nós no futuro. Entendeu? Agora, dizer que eu estaria me colocando numa situação que você me faria perguntas que eu não saberia responder. Entendi. Entendeu? Porra, muito foda, né? Baita nível de consciência. Esse é um negócio curioso, né? Que eu já troquei ideia com o Land algumas vezes, quando a gente conversa e tal, de ter a perspectiva de pensar que o marxismo, né? O fato de você transformar a leitura, enfim, né? Que é a leitura revolucionária marxista e você se declarar comunista, é parte de um processo constante, não só da constatação de que você é um fudido, né? De que você, enfim, tá na merda aí, né? Porque isso daí, essa constatação, ela pode ser feita mediante várias perspectivas políticas, né? Então é muito possível que uma pessoa reformista se veja como fudida, né? Mas eu acho que o comunismo, ele tem essa questão que é muito interessante, que é justamente a questão de repensar a forma filosófica com que se vê o mundo. Então, tipo, eu acho que o comunismo, ele tem essa inclinação, né, por dizer assim, em se tornar justamente uma perspectiva política que demanda muito estudo, que demanda muita atuação, que demanda participação, que demanda debate e que demanda uma nova forma de olhar e pensar o mundo. Por isso que, enfim, né, é muito importante para que nós comunistas, né, estejamos firmes, apontados para o debate e tal, que a gente esteja sempre estudando, né, que a gente esteja sempre conseguindo atualizar o nosso arcabouço de pensamento, a nossa perspectiva de vislumbre de certas nuances de comportamentos, não sei o que lá, para a gente poder estar sempre nesse movimento, né? Eu acho que o comunismo, ele está muito ligado a essa ideia, uma perspectiva de conseguir até superar filosoficamente o mundo que a gente vive. É fundamental. Ele não é só uma teoria política, né? Como se uma teoria política também fosse só uma teoria política. Mas é isso, ele não é uma parada aplicável, né? Ele é um tipo de ideia, um tipo de movimento que demanda também o movimento das ideias, né? O movimento da filosofia para poder fazer essa virada. Isso é bastante importante. E, sobretudo, também conseguir dar praticidade para essa teoria. É você conseguir transferir o movimento intelectual, né, o movimento teórico, o movimento de estudo, em movimento do real, né? Em movimento de coisas que acontecem. É bem foda. Tá muito distante da realidade, você acha? Tem coisa pra fazer antes. Distante da realidade? Da nossa realidade, eu acho o comunismo mais necessário do que nunca. Se você mesmo? se você parar pra pegar como que o mundo tá sendo degradado a partir da Revolução Industrial... Ah, sim, né? Como que o mundo está sendo degradado a partir da indústria da Revolução Industrial. E como esse acelero, os prédios têm que subir rápido, os carros têm que ficar cada vez mais rápido. Essa coisa acelerada que não é o tempo normal de um ser humano. Descartar o celular e comprar outro. Entendeu? Pô, um celular era pra durar 5 anos aí, mano. No a gente mínimo. só deveria se preocupar com essa tecnologia 5 anos depois, mano. A gente tá todo dia preocupado com essa tecnologia. Entendeu? Então eu acho uma coisa necessária, mano. Entendeu? Eu acho que o capitalismo no mundo inteiro... Sabe o que o capitalismo tinha que fazer, mano? Tirar os embargos de Cuba, por exemplo. E ajudar pra Cuba. Começar. Tipo, vamos ver se isso aí dá certo mesmo. Não vamos combater isso. Vamos ver se isso aí dá certo mesmo. Se der certo, traz pra todo mundo. Se for bom mesmo. Agora é foda você fazer uma crítica, tipo assim... Cuba não deu certo. Pô, irmão, não entra carne lá dentro, irmão. Como é que vai dar certo, truta? É uma ilha. Entendeu? Não entra vitamina C. É uma ilha, irmão. Então, a todo momento, o mundo capitalista, que é o maior, mais poderoso e mais forte, tá combatendo uma ilha que tem uma experiência socialista. Por que não ajuda isso a dar errado?
Por que o capitalismo não ajuda isso a dar errado de vez? Deixa E eles com prova, todas as fala assim, mano, ó, condições. nós deu tudo, mano. É. Nós deu tecnologia, nós ajudou, nós fez de tudo com essa ilha. Nós transformou isso numa experiência pra nós descobrir se isso era bom de fato. E não é bom. Mas o que foi aconteceu com a União Soviética, né? Ela implodiu. Não, a né? União Não. Soviética foi combatida a todo momento, irmão. A União Nossa. Ai, ai, como é bom, hein? Que deleite. Que prazer. Soviética teve a questão da Guerra Fria, né? Teve uma par de coisas sim. ali. Eu tô falando você pegar uma experiência, faz assim, ó, mano. Pega a cidade mais pequenininha do interior da Bahia. Cuba seria uma boa experiência, porque é uma Cuba ilha seria uma boa experiência. é pequena, tem uma estrutura boa de ensino. Aí até eu, irmão. Até ensino, saúde e tal. Ah, mas tem uma estrutura boa de ensino, saúde e segurança. Por quê? Por quê? Só deixa o... Até eu vou dizer, não funciona, mano. É. Pô, Galo, não funciona, irmão. Não funciona. Você não viu que os caras ajudou? Mandou caixas e caixas de tecnologia, carne, fez de tudo pra aquela experiência dar certo. Entendi. Não deu certo. Agora, como é que você vai falar pra mim que isso não é bom, sendo que você tá combatendo isso? Você tá lutando pra isso não dar certo. Aí você tá dizendo, isso não é bom. E você tá lutando pra não dar certo. Você tá lutando pra sabotar isso e tá dizendo que não é bom, eu vou ficar desconfiado. Mesma coisa do casamento, fala, não dá certo o casamento e o cara trai a mulher todo dia. Mano, pô, casamento não dá certo. O cara é um vacilão e. Bebe, entendeu, irmão? bate na mulher. Entendeu? Fala, Não dá certo mesmo. É. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho apego com nome nenhum, não, irmão. Não tenho apego com o comunismo, com o socialismo, com o Lula, com o PT, mano. Eu tenho apego com as pessoas que eu vi sofrer na minha vida. Mas isso eu- Tenho apego com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas do Mas meu isso que eu bairro. acho certo, velho. Porque às vezes o pessoal coloca a ideologia na frente da família, na frente do pai, da mãe e do que viveu, cara. É isso. Ah, mas é aquela velha história, né? Não é como se a família não tivesse também. É como se a família em si mesma não fosse produção de uma ideologia, né? A forma como a gente se relaciona com os nossos pais, a forma como a gente se relaciona com o mundo exterior, a maneira como a gente é criado. Tudo isso faz parte absolutamente de um conjunto de práticas, né? De elementos da vida que são também ideológicos, né? Porque a gente vive dentro de uma perspectiva ideológica da família burguesa, né? De uma certa forma. E isso acaba acarretando em certos mecanismos, em certas maneiras de desenvolver, né? Os grupos, de desenvolver as pessoas. Isso. E fala de uma coisa que não viveu, né? E o que eu vejo é que o capitalismo não foi bom pras pessoas que eu amo. Entendi. O capitalismo não fez bem pras Você pessoas já que teve eu uma amo. experiência que, pô, o capitalismo não funcionou. Vamos ver essa parada aqui que não foi testada ainda E aqui. veja bem, quem é que tá impedindo o capitalismo de acontecer? Ninguém. Ninguém. Ele E por que não tá correndo dando certo? livremente. E por que não tá dando certo, mano? Essa é a questão pra mim. Mas o papo que viralizou aí, né? Você tá ligado que você falou com o Ian e com o Humberto? Vamos ver. Aquela questão de você não se vê neles, né? Nesse movimento que tem um movimento, já vieram aqui todos eles, né? O Jones veio também há pouco tempo. Tem esse movimento desse pessoal dos influenciadores falando sobre comunismo e tal, e muito forte. Por que você acha que a periferia não se vê nele, que você fala de estética, né? Aham. Dá uma explicada pra deixar claro isso daí. Não é só. Veja bem, Porque- não foi uma crítica ao Ian. Eu não entendi. Foi uma crítica aos Ians. Entendi. Entendeu? A esse tipo de... Se você entra, por exemplo, dentro de muitos partidos comunistas, muitos, né? Não tem tantos assim. Eles são, em grande parte, brancos de classe média, tem aquela estética ali, certo? Não porque é proposital, mas porque o acesso ao comunismo, que é difícil, que é complicado, ele acontece na faculdade. É. E quem acessa a faculdade é esse pessoal. O Jones meio que... Eu acho que mais ou menos, né? Eu acho que a gente pode ainda encarar que há uma certa fração considerável do movimento comunista que seja próximo dessas ideias, né? Próxima dessa perspectiva, né? De um certo recorte de classe, de gênero, de origem e tal. Mas existem várias outras organizações, né? Existem vários outros grupos, né? Existem vários coletivos que estão organizados aí nas periferias, estão organizados nos locais de trabalho, né? Enfim, eu acho que é isso, pra gente não tomar cuidado também pra gente não idealizar o que seria essa questão, porque acho que o lance não é só, né? Eu concordo com o Galo em relação a essa necessidade da gente precisar trazer mais pessoas, né? Da gente conseguir dar ao movimento comunista brasileiro uma cara cada vez maior de corresponder aos problemas do Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado para não idealizar o que seria esse comunista, o que seria essa pessoa que parece com o que eu identificaria, né? Isso é uma questão também para se tomar cuidado. sai desse padrão um pouco, né? O Jones, ele foge totalmente esse Total, padrão. né, então. Totalmente. Mas Mano normalmente- preto, de favela, nordestino. Mas normalmente é o cara branco, o cara que teve uma boa Normalmente educação, é teve isso. acesso à É informação. isso.
E aí, a minha crítica ali, eu tenho muito carinho pelo Ian, mano. Muito respeito, cara. muita Ian, admiração. O Humberto, cara, todos eles, todos eles, entendeu? Mas eu não acho que o ambiente de um partido comunista ou das organizações comunistas seja um ambiente agradável pra nós, mano. Entendeu? Você chegou a dar o Precisa, o que precisaria ter ele sabe. Sabe? Ele sabe, eu não tava falando com eles ali, ele sabe. O que os caras é foda, eles sabem, eles entendem. Eu usei os caras pra comunicar com outras pessoas. E entendeu? chegou, né? Oh, precisa sair da sua zona de conforto, mano. Pra periferia. Você tá ali, tipo, numa mesa de bar com 10 branco barbudo com a camisa do Tchê. Ô, mano, vem pra onde eu moro, irmão. Você tá procurando um lugar pra alugar na Santa Cecília. Procura uma casa pra alugar na minha casa, mano. Entendeu? Fica devendo uma cartela de ovo pro seu João. Mesmo que. Ó, veja só. Mesmo que se você não precisar dever aquele ovo, fica devendo, irmão. Só pra ver como que é. Só pra você criar relação com ele. Você pedir Tipo assim, em vez de você chegar e querer falar pra ele o que é o comunismo, pede ajuda dele, mano. Fala, pô, precisava de um ovo, você não me ajuda aí por um mês? Pra você ver o tipo de relação. O seu João vai virar comunista, parça. Se as suas ideias for de verdade, se você provar, ele vai virar comunista. Ele vai entender essa coisa, ele vai entender essa fita, entendeu? Porque assim, ó, antes de qualquer coisa, é relacionamento que as pessoas precisam criar. Muitos bolsonaristas não virou bolsonarista porque aderiu àquela ideologia. É por causa de solidão, irmão. Os caras estavam lutando contra a solidão e encontrou um grupo de pessoas que acolheu ele. Exata, cara, é muito isso. Muita gente que é bolsonarista que eu conheço foi isso. O cara foi acolhido, cara. Foi acolhido. Eu acho que a gente pode levar em consideração a questão do acolhimento, né, como parte integrativa ali para a formação de um grupo, mas a gente precisa responsabilizar esses sujeitos também, né? As decisões que eles tomam. Eu acho que é isso, a gente vive dentro de um momento histórico, né, sobretudo dentro de um momento do capitalismo, em que as nossas relações interpessoais elas são cada vez mais minadas pelas lógicas de excesso de trabalho, de fim dos espaços coletivos e tudo mais. É fundamental a gente conseguir criar essas teias e esses vínculos com outros grupos exatamente para a gente não se encerrar nessa lógica de circulismo. Eu acho que isso é uma tarefa fundamental, né? Fundamental para a gente conseguir avançar, né, nessa relação. Mas não somente depositar na ideia de que as pessoas se sentiram acolhidas e, portanto, elas aderiram a esse movimento. Acho que não é só isso. Eu acho que isso pode contar em uma certa medida, em um certo sentido, mas eu acho que a questão está justamente em como que esse discurso político ressoou para essas pessoas, para reafirmar as suas perspectivas, para reafirmar o seu pensamento que tinha uma base reacionária, anterior, tá ligado? Então, eu acho que é isso, vai ter gente na periferia que vai ser reacionária, tá ligado? Tipo, não é porque a pessoa tá naquela situação, que ela tá naquela comunidade, que ela tá naquela vida, que ela vai necessariamente apoiar as ideias comunistas quando ela entrar em contato com uma, por exemplo. Eu acho que mais do que tentar argumentar e tentar explicar para a pessoa o que é o comunismo, porque isso é importante para ela, não sei o que lá, eu acho que a brisa é a gente compor, participar dessas lutas e se inserir nessa realidade cotidiana. Não no sentido professoral, né? Não no sentido de eu chegar lá e falar, eu sou o Gustavo, da Reconstrução Revolucionária, e eu vim aqui te dar uma aula, né? Eu vim aqui te ensinar o que você não sabe. Não sei, sabe? Eu acho que essa é uma perspectiva um tanto problemática, né? Porque ela coloca o sujeito que está recebendo essa mensagem como um sujeito passivo, né? Uma esponja receptora de conhecimento. Então é uma coisa que demanda tempo, tá ligado? Demanda tempo e demanda presença. Por isso que é uma questão que se organiza, né? Ao longo do tempo. E vale a pena ressaltar, de novo, né? Você precisa avaliar de qual lugar se está falando, aonde que o partido está organizado, aonde a organização está chegando, porque a gente tem um número crescente, cada vez maior, de pessoas das comunidades, das periferias de São Paulo, mulheres pretas, homens pretos que estão compondo as fileiras do Partido Comunista, né? Exatamente porque consegue e entende a totalidade desse aspecto. Mas é isso, há muito a avançar ainda, muito a avançar. Acolhido. O cara era tido como louco, eu não me encaixo, eu sou das antigas, não sei o que, e aí pega um... Foi acolhido. Mas comunismo é a mesma coisa, tem muita gente que se sente acolhido, né, cara? Na faculdade. Sim. Quando chega na faculdade se sente acolhido. Esse papo foi com o Ian e com o Humberto. Fato ou com o Humberto? Humberto. Tá. 2 personagens que eu acho foda. E eu vi depois as lives deles falando que entenderam a parada, né? Eles entenderam, irmão. Eles entenderam, eles já tinham entendido antes, os caras entendido. Os caras são inteligentes. Os caras não eram o alvo da crítica. Entendeu? Era pra começar o alvo da debate. crítica era as organizações que tá em volta aí, entendeu?
que eu acho que tem que ser uma casa da hora pra nós. Eu acho que o nosso povo tem que se enxergar bem dentro de um partido comunista, revolucionário. E aí, pra se enxergar bem dentro desse partido comunista, entendeu? O presidente não pode ser tão branco, o cara não pode... Porque assim, o problema não é ser branco. O problema é só ser branco. Entendi. Entendeu? O problema não é você ser branco, irmão. Entendeu? O problema é tudo ao seu redor ser branco, mano. Você toma café numa cafeteria branca, você compra roupa numa loja de roupa branca, você vive uma vida de branco. E o seu país não é isso, truta. É. Seu país não é assim, seu país é muito mais diverso. Com certeza. Entendeu? E você não experimenta essa diversidade. Você tá nessa zona de conforto, de gente muito parecida com você, que pensa como você, que tem o mesmo cabelo, que não vai fazer crítica nenhuma. Tá ligado? Então a crítica era essa, mano. A crítica era essa. E eu acho que a ideia também é pensar que, a depender de como cada um desses locais vai existir no seu tempo histórico, eles vão todos mudar, né? Então a periferia, né, ou essa ideia do que seria esse se enxergar mais no Partido Comunista do Galo, pode ser muito diferente para uma pessoa que mora numa periferia de Belém do Pará, por exemplo. Então a gente também compreender por esse viés que as periferias do Brasil são diversas, que essa forma de a gente pensar na inserção das pessoas no trabalho de massas, da gente estar nesse processo de crescimento, ele se dá também a partir de uma perspectiva que não é uma perspectiva que coloca a periferia nesse lugar da idealização, ou nesse lugar das essencializações, que no final das contas não ajudam a explicar o contexto histórico, não ajudam a entender esses lugares de maneira histórica mesmo, né? Então, tipo, quando a gente fala ser mais parecido com a periferia, e qual periferia a gente está falando? Entende? Então, acho que isso são coisas para acrescentar nesse debate, porque aí dessa maneira a gente consegue situar cada situação, né, cada contexto, cada momento, e pensar sempre na melhor forma de agir para poder avançar. E funcionou, né? Porque foram semanas de debate. Outra coisa. Foi um tempinho de debate mesmo disso daí. Foi um tempinho. Um ponto importantíssimo, né? Eu acho que o Jones tem um vídeo muito bom sobre isso também. Que ele faz uns comentários. Eu gostei muito.